A gente começa o programa desta sexta-feira falando de saúde. Edu, Cris, bom dia. Olha só, a vasectomia é uma cirurgia utilizada pelos homens que não querem mais ter filhos. A gente já falou sobre isso aqui no estúdio do Hoje em Dia. Mas aí fica uma dúvida, e muitos têm essa dúvida. O que acontece se depois de algum tempo eles mudarem de ideia? Bom, você vai conhecer agora a história do Delcimar. 25 anos depois de fazer a vasectomia, ele vai ter o primeiro dia dos pais. Então veja só que reportagem bacana e emocionante da Samara Bastos para você. Essa é a minha vida. Esse aqui é meu diamante, meu ouro, meu tudo. Tudo que eu faço hoje, eu faço por ela e pela minha mulher. Delcimar é um pai coruja e não é pra menos. Ele achou que nunca iria ser pai. Aos 20 anos de idade e sem filhos, fez vasectomia. A gente toma decisões, né, quando jovem, e a gente não pensa nas consequências. Isso foi uma decisão que eu tomei na minha, não digo na minha adolescência, mas na minha juventude prematura. E hoje eu tive a oportunidade de reparar esse erro. Graças à medicina, ele reverteu a situação. Mas essa história você vai conhecer daqui a pouco. Agora, um outro pai babão. Ser pai é uma coisa maravilhosa. Não interessa quando você vai ser pai e qual a diferença dos seus filhos, né? Arthur não imaginava. Depois de 2 filhos criados, foi pai de novo. Ela é tudo de bom, né? Valeu a pena. Arthur fez a vasectomia, cirurgia contraceptiva que impede a passagem do espermatozoide e evita que o homem engravide uma mulher. Mas o casamento dele não deu certo e a Marisa apareceu na vida de Arthur. Eu pensei dos dois lados, da Marisa ser mãe, né? E ao mesmo tempo de ser uma reversão, uma cirurgia simples. Eu achava que era uma coisa simples. Marisa ficou sabendo que Arthur era estéril ainda durante o namoro. Com o sonho de ser mãe, não perdeu tempo. Correu atrás de possibilidades para reverter a cirurgia do marido. Eu sou muito imediatista, muito ansiosa e assim, muito sincera. Tem uma coisa que eu quero saber já. Se você aceita fazer qualquer procedimento para que seja possível ter um bebê. Na mesma hora ele falou, eu faço qualquer coisa. O resultado está aí. Bianca hoje tem 17 anos, uma filha companheira e, pelo jeito, muito mimada. Eu não me acho muito mimada assim, né? Mas pelo que a mãe fala, minha tia, eu sou a mais mimada da família. Para que Bianca completasse a vida do casal, Arthur precisou fazer a reversão da vasectomia. Destruir é fácil. Na vasectomia é fácil, isso é feito no consultório em minutos. A reconstrução te exige microcirurgia. Enquanto a vasectomia é feita no consultório, em no máximo meia hora e custa cerca de R$2.000, a reversão pode levar até 6 horas, precisa ser realizada no centro cirúrgico e o valor pode chegar a R$8.000. O procedimento é o seguinte, o médico precisa reconstruir o canal que liga o testículo ao pênis, que é por onde o espermatozoide passa. Você reconstrói, você tira os bordos que se obstruiu na cirurgia, reaviva esses bordos e através de um fio de microcirurgia, esse fio é mais fino que o nosso cílio. Então esse fio é feito por isso sob microscópio, senão a gente não enxerga direito. E é recosturado os lados dos canais onde foram separados, os 2 lados. E mesmo depois desse trabalhão todo, a cirurgia não é garantia de fertilidade. O sucesso da operação depende do tempo da vasectomia. Se a reversão for feita em até 5 anos, a chance de um bom resultado é de 80%. Entre 5 e 10 anos, as chances não passam de 50%. Esse tecido, tecnicamente, se tornou mais friável. Então você tenta passar esse microponto e ele se desfaz. Ou você tem a presença de anticorpos atacando esses espermatozoides. Arthur pode se considerar um pai sortudo. Ele fez a reversão quase 9 anos depois da vasectomia. Os médicos davam poucas chances de reabilitação, mas na primeira tentativa de engravidar Marisa, já deu certo. Voltou a contagem do esperma normal para um homem fértil. Um homem fértil. Foi assim. Não foi sucesso, voltou ao normal que foi assim, ninguém nem acreditou. E você lembra do Delcimar, o pai da pequena Valentina, que fez vasectomia aos 20 anos sem ainda ter filhos? Então, hoje ele agradece a Deus por ter essa princesa ao lado. Eu sempre gostei de criança. Eu sempre peguei meu sobrinho no colo, brincava com as crianças
de outras pessoas novinhas, né, que a gente encontrava. Sempre tive muito carinho com criança. Agora eu tenho com a minha. Um presente que a gente ganhou mesmo, uma bênção de Deus. Aos 20 anos, Delcimar já era casado. E como nem ele, nem a ex-mulher queriam filhos, ele resolveu fazer a cirurgia. Naquela época, ainda não existia lei que proíbe a vasectomia antes dos 25 anos ou de já ter no mínimo 2 filhos. O pensamento era esse, só que a gente, na verdade, esse pensamento era da boca para fora, né? Porque o coração, ele pedia. Mas, na circunstância, a gente tomou a decisão. E ela foi tomada, foi feita, não tive como retornar. Mas ele conheceu a Simone e aí o desejo de ser pai veio à tona. Para Delcimar ser pai depois da vasectomia não foi tão fácil. Como ele já tinha feito a cirurgia há mais de 25 anos, as chances de engravidar a Simone eram pequenas. A solução nesse caso foi fazer a fertilização in vitro. É que mesmo vasectomizado, o homem continua produzindo espermatozoides. Os espermatozoides têm uma vida de 3 meses. Eles são fabricados nos canais do testículo, levados e guardados no epidídimo ali dentro, eles só não saem. À medida que eles não saem, depois de um tempo lá dentro eles morrem e essas proteínas, o organismo dissolve. Os espermatozoides de Delcimar foram coletados com uma seringa diretamente do epidídimo. A partir daí, o processo de fertilização é como qualquer outro. Em laboratório, o médico fecunda o óvulo e implanta o embrião no útero. Era um sonho nosso, então a gente tinha que acreditar. Eu acho que para todo mundo, se é um sonho, você tem que acreditar e correr atrás. Na verdade, não é fácil, né? Para quem quer realizar o sonho e que cometeu um erro como eu cometi, é necessário, é a solução. Mas é assim, o sonho de ter filho, ele é maior do que qualquer coisa, do que qualquer sacrifício, então vale muito a pena. Pela primeira vez, Delcimar tem motivos de sobra para comemorar o Dia dos Pais. E os dois já parecem até se entender muito bem. O que você está falando pro pai? Peraí, não mexe a perna. Graças a ela eu tô tendo meus dias dos pais e um dia muito feliz, você pode ter certeza. Agora, se na hora de fazer a vasectomia o homem ainda tem uma pontinha de dúvida, o ideal, segundo os médicos, é optar pelo congelamento do sêmen antes da cirurgia. Aí a pessoa terá bons anos para pensar em ter outro filho. Pode ser guardado por 2, 3, 30 anos. Está lá guardado, você guardou a tua fertilidade. Se daqui a 2 ou 3 anos você resolver, não, eu realmente não quero mais filhos, volta no centro onde estão guardados, o centro vai te entregar e você joga no lixo. É o que fez o ex-jogador Romário há 8 anos. Depois do 6º filho, ele resolveu fazer vasectomia, mas antes congelou o material genético, caso queira aumentar a prole mais tarde. Ronaldo, o fenômeno, também resolveu fechar a fábrica, mas garantiu o futuro em um banco de sêmen. O congelamento de espermatozoides existe desde a década de 50 e é usado também por homens que passam por tratamentos que põem em risco a fertilidade, como a quimioterapia e a radioterapia. Para Delcimar, a experiência de ser pai está sendo tão boa que ele já pensa num segundo herdeiro. É um projeto para o ano que vem, nada é presente mais valioso que ter um filho. Agora é só curtir minha filha, educar da melhor maneira possível, tocar a vida. Um pouco, muito mais alegria, né? Hoje a gente pode dizer que